Vamos passar agora ao método fenomenológico. As investigações lógicas foram publicadas em 1901. Nos anos que se seguem, por causa disso, ele se tornou catedrático. Nos anos que se seguem, ele estudou Kant, Fichte e outros filósofos e transformou a sua filosofia em parte. E isso é o que encontramos como resultado no importante livro, o segundo mais importante livro de Russell, que foram As Ideias. Mais tarde, ele vai desenvolver essa nova posição de forma cada vez mais radical, por exemplo, nas meditações cartesianas. Até uma última fase da década de 30, em crises, em que ele modifica e chega mesmo a abandonar as suas posições fenomenológicas fundamentais. Mas vamos ver. O segundo trabalho mais importante de Russell é o livro Ideias. São 3 livros, mas o primeiro deles é mais importante, Introdução Geral à Fenomenologia Pura. E ele é, inicialmente, basicamente, uma introdução detalhada ao método fenomenológico, agora renovado. E Russell parte da assunção que vem desde Platão, segundo a qual a filosofia deve ser um saber sem pressupostos. Mas esse saber sem pressupostos da fenomenologia se constitui em uma descrição do que é dado na intuição ou do que aparece à consciência. Mas isso é alcançado para ele através de um exercício intelectual apropriado, o chamado método fenomenológico, que intenta estabelecer as condições, as regras para esse exercício. O dado mais evidente da fenomenologia é a intencionalidade, que ele toma de Brentano, a direcionalidade com relação a objetos, que é próprio de atos mentais em geral. Mas quando num ato intencional um objeto é referido, o eu, o ego, tem que estar sempre presente. Um ego unificador dos estados de consciência, dos atos intencionais. Quando eu penso o conceito de cavalo, por exemplo, o cavalo é o objeto intencional que está na minha mente, que é intencionado. O pensar é o ato mental. E o eu, o ego, tem que estar presente. Eu penso esse objeto para mim. Então, esses são 3 componentes que não podem estar ausentes. Daí que a principal estrutura da fenomenologia é eu penso algo, ou, nas palavras de Russell, ego cogito cogitatum. Mas o que é dado como fenômeno não é só fenômeno. O conhecimento sensível vem sempre acompanhado do conhecimento intelectual. Pertence ao sentido de qualquer coisa contingente, diz ele, ter uma essência e, portanto, um eidos, que pode ser aprendido intelectualmente. Por exemplo, uma árvore pode se transformar, mas a sua essência não. A essência é atemporal. Mesmo que a árvore desapareça, pereça, a essência temporal do que é ser uma árvore persiste, tanto quanto uma entidade matemática, por exemplo. Daí surge a ideia metodológica de uma redução eidética da essência própria da fenomenologia, a redução de todo dado empírico ao seu eidos, à sua essência, à sua condição necessária. Para Russell, quando percebemos um objeto, temos simultaneamente 2 intuições. Primeiro, uma intuição empírica, intuição do indivíduo. Depois, uma intuição eidética, pela qual a essência do objeto, o objeto universal, nos é dada. Essa é a intuição da essência, ou ideação. A intuição empírica depende da intuição eidética e vice-versa. O conhecimento sensível vem junto com o conhecimento intelectual. Vamos agora, primeiro, à redução eidética, redução da essência. Pela redução eidética, nós separamos a essência do fato individual. A redução eidética consiste na produção de variações do objeto individual até que encontremos aquilo que é invariável nele.
Para tal, podemos manipular o objeto e mesmo modificá-lo, e assim chegamos à essência, ao eidos. Mas, em geral, fazemos isso através da nossa imaginação, não tanto da percepção, mas da imaginação e da fantasia. A livre fantasia adquire primado aqui sobre a percepção. A fantasia é o elemento mais vital do método fenomenológico. Tentando dar um exemplo. Para reconhecer a essência do que é uma cadeira, eu posso imaginá-la sem pés, como uma cadeira de balanço, mas vejo que não posso imaginá-la sem encosto. Vejo que quando eu a imagino estendida, de modo a sobre ela poderem se sentar 5 pessoas, ela deixou de ser cadeira para ser um banco de jardim. Imagine então uma cadeira de pedra, feita para uma só pessoa sentar, com encosto, mas está lá na natureza, ninguém a fez. E percebo que na verdade não é uma cadeira, embora possa ser usada como cadeira. Digamos um toco de árvore que parece exatamente uma cadeira, por acaso, posso trazê-lo para casa, usar como cadeira, mas não é propriamente uma cadeira. Veja então que a essência da cadeira é ser um artefato, um banco com encosto construído para uma só pessoa sentar. Através de variações imaginativas, eu chego à essência da cadeirice. Uma vez que a essência é alcançada, ela se torna a priori, no sentido de ser o caso nesse mundo ou em qualquer outro mundo possível. Isso vale também para os momentos essenciais, as partes da essência. Por exemplo, metabolismo, reprodução e crescimento fazem parte da essência do que eu entendo como sendo uma árvore. Se não tiver isso, não será uma árvore. Redução fenomenológica. Bom, talvez seja, não tenho aqui uma definição de árvore adequada. Redução fenomenológica. Russell acha que para chegar a uma autêntica liberação dos pressupostos, o fenomenólogo precisa ir além, ele precisa realizar uma redução ou eporré fenomenológica ou transcendental. Russell achava essa redução importante, comparando-a a uma completa transformação pessoal, a uma conversão religiosa. Isso é o que ele diz no parágrafo 35 de Crises, lá pelo final de sua vida. A palavra eporré significa suspensão do julgamento. Para os céticos gregos, eporré era uma suspensão do juízo resultante da isostenia entre teses e antíteses. Eles procuravam argumentos para a tese e conseguiam. Procuravam argumentos para a antítese, proposto, e também conseguiam. Esses argumentos tinham igual valor. Havia, portanto, uma isostenia. Ora, diante disso, o cético era levado a eporré, a suspensão do julgamento, porque não faz sentido você tentar continuar nesse caminho. E assim, a suspensão do pensar, da reflexão e da ideia de que vale a pena esse esforço filosófico para chegar a uma verdade e, como resultado, o cético chega à ataraxia, que é a desistência, a abstenção, a indiferença. Ora, para Russell, eporré tem um sentido bastante diferente. Significa aqui apenas a suspensão da atitude natural, que nós vamos ver logo mais. Para Russell, a eporré funciona como um método. Suspende-se, põe-se entre parênteses, desconecta-se tudo o que for a existência real, tudo que não for dado imediato da consciência. O que resta é o fenômeno, que é inquestionável e que não é só sensível, mas também intelectual. Então vamos ver a diferença entre a atitude natural e a atitude fenomenológica resultante da eporré. O que estamos considerando se liga à distinção entre a atitude natural e fenomenológica. A atitude natural, portanto, é definida como a atitude espontânea da consciência que é orientada para o mundo e que afirma a sua existência no mundo da vida, nos afazeres do dia a dia, no nosso senso comum, nas nossas ações. A função da eporré é eliminar a atitude natural, fazendo com que o mundo natural seja visto como um dado puro da consciência, como
um simples fenômeno. Através da eporré, nós chegamos à atitude fenomenológica, ou ainda transcendental, ou reflexiva. É a mesma coisa, mais ou menos. Todas as coisas existentes se tornam, para a mente, puras cogitata, puros objetos de pensamento, o pensado. Aqui o objeto é contemplado somente em sua relação com o eu que pensa, o objeto. A eporré dirige a minha atenção para a estrutura ego cogito cogitatum. Por exemplo, se contemplo uma árvore, excluo a sua existência física e considero apenas o eu percebo a árvore percebida. Ego cogito cogitatum. O pensador que permanece na atitude natural, comprometido com a existência do objeto, suas propriedades e relações causais, é ingênuo, não é filosófico. Essa atitude precisa ser neutralizada pela atitude fenomenológica da esfera da evidência absoluta. Que nós chegamos à esfera da evidência absoluta. Husserl concorda com Meinung, que achava que as pessoas têm um preconceito a favor da realidade. A atitude fenomenológica implica em várias reduções fenomenológicas. Primeiro, a exclusão do mundo natural, do mundo físico e psicofísico, das individualidades, das formações culturais, técnicas, das artes. Tudo isso precisa ser excluído. Inclusive ciências naturais e culturais. 2. Você também reduz, você exclui seres humanos como seres naturais. O ego natural, psicológico, existencial é excluído. O que sobra é o ego puro, ou fenomenológico, ou transcendental, seja lá o que isso for. O que é o ego puro para Husserl? Para Husserl, o ego não é uma ideia, mas algo que pertence a cada ir e vir de processos mentais. É um resíduo, diz ele. Mas resíduo é uma palavra muito vaga. Um resíduo que possui transcendência na imanência, pois ele é imanente por pertencer ao fluxo da consciência, mas ao mesmo tempo transcendente por ser um resíduo que não pode ser reduzido à mera corrente da consciência, nem se torna mero fenômeno. Vá lá entender o que se pode querer dizer com isso. 3. A transcendência de Deus também é reduzida, pois Deus transcende a consciência absoluta. Não se quer dizer que a fenomenologia seja ateísta, negue ou duvide da existência de Deus. O que ela faz é excluir metodologicamente essa questão como transcendente ao seu domínio. Mas a fenomenologia não pode excluir todas as transcendências, o que se aplica na distinção que ele faz entre a redução material, que ocorre na ontologia da natureza e da própria metafísica, e a redução formal, que estabelece as condições lógicas para a ontologia material. Essa tem de haver. Por exemplo, a noção de objeto pertence à ontologia formal, enquanto a noção de objeto material faz parte da ontologia material. Faz parte da ontologia formal também o estudo de conceitos, proposições, lógica formal, etc. E o mundo eitético geralmente pertence a essa ontologia formal. Embora a fenomenologia investigue a intuição pura, ela não pode excluir, por exemplo, princípios lógicos, como a lei da não contradição. O que permanece é apenas o campo transcendental da consciência pura e os seus correlatos puros. Husserl apresenta nas ideias o que ele chama de princípio de todos os princípios. Qualquer intuição originariamente dada é uma fonte correta de conhecimento. Ou seja, o que é dado à intuição fenomenal é certo, é evidente. Isso é o que ele aceita e aprendeu do empirismo. A intuição é a experiência do objeto em persona. E como vimos, para Husserl não existe apenas uma intuição empírica, mas também uma intuição intelectual. E tanto num caso como no outro, nós apreendemos a essência das coisas em pessoa. Nós temos uma intuição idética da essência. Para Husserl, todo o nosso conhecimento pode ser traçado de volta à sua origem, que é fenomenal. E a fenomenologia não busca ir além do fenômeno, do imediatamente dado, da visão das essências. Por isso, ela nos dá o conhecimento certo, pois mesmo que eu me enganasse sobre a coisa, o sensidatum de vermelho, por exemplo, é indubitável.
Para Russell, a visão discriminatória e honesta do dado é legítima, adequada, apodítica, isto é, certa. Nós poderíamos considerar, eu penso, o caso de falhas sensórias. Você pensa que sente dor no dentista, você está muito preocupado, amedrontado, assustado, mas é apenas a fricção da broca no seu dente. Você está hipnotizado e acredita sentir dores. Você acredita que está apaixonado, mas você está, na verdade, alcoolizado. Mas, para ele, essas não seriam visões discriminatórias adequadas do dado. Certamente ele teria como responder a tais questões. Além disso, ele distingue duas evidências: a evidência originária, assertórica, do que é dado à percepção, e a evidência originária apodítica, do que é imanente à consciência, que é certa, enquanto que a primeira é falível. A evidência assertórica é parcial, de um lado objeto em suas infinitas perspectivas, remetendo a um X transcendente, mas ela é dubitável e inadequada. Pode não ser o X que eu pretendo. Já a evidência apodítica é absoluta, necessária, adequada. É aquela na qual o objeto é dado sem lados, digamos. Ela resulta de uma percepção reflexiva, indubitável, infalível. Esse é o caso do meu próprio ego, que apreendo em uma evidência originária indubitável. Para tal é necessário que o dado não seja produto arbitrário da imaginação, mas algo que me seja espontaneamente dado. Vamos agora a um estágio superior na nossa escada, que é a fenomenologia transcendental. Há dois tipos de redução que merecem especial atenção. Primeiro, a redução fenomenológica como eporré da existência das coisas. Aqui a atitude natural é colocada entre parênteses, é o que vimos até aqui. Depois nós temos a redução fenomenológica como eporré do sujeito psicológico. Essa última é a redução transcendental, que vem a desembocar na fenomenologia transcendental de Russell. A redução transcendental neutraliza o resíduo ôntico da consciência meramente psicológica. Por meio dela eu consigo me libertar da minha psicologia pessoal e me encontrar comigo mesmo como um puro eu. Assim pensa ele. Ao se aplicar a redução fenomenológica, ela reduz tanto o mundo natural quanto o eu psicológico, uma vez que eles são interdependentes. Dá para entender, se eu excluo o eu psicológico, o mundo externo relativo ao mundo psicológico, da experiência psicológica, o mundo externo também desaparece, também é reduzido. Com a redução transcendental, o eu perde o seu interesse pelas coisas mundanas, perde a sempre renovada vontade de viver, que lhe faz voltar-se constantemente para o mundo, especialmente para pessoas mais velhas. O resultado é uma reflexão sobre a experiência cogito, em que o fenomenólogo distingue o objeto intencional cogitatum e o ego, satisfazendo a estrutura ego cogito cogitatum. Há aqui uma dupla polarização, uma dupla atração. A do cogitatum, do cogito, objeto, e a do ego, do cogitatum, o sujeito, admitindo-se que não há ego sem experiência, como no esquema abaixo. Mas o objetivo final é o de considerar o ego enquanto tal. Distinção fundamental agora entre noesis e noema. Se lembram da distinção entre ato doador de significado e ato preenchedor de significado e o objeto que satisfaz o ato preenchedor de significado. Aqui o interesse dele se modificou, ele quer saber do ato de doação, preenchimento de significado e do objeto intencional. Basicamente, ele utiliza uma diferente nomenclatura. Como resultado da redução eidética, a fenomenologia passa a investigar o processo da experiência eideticamente, ou seja, em sua essência. Constituindo uma unidade de significado, há três componentes do processo eidético. Primeiro, aquilo que é possuidor do significado. Aquilo que é possuidor do significado. Segundo, a operação que doa o significado, o ato de conferimento de significado. E terceiro,
o significado daquilo que é possuidor de significado. Explicando melhor. Primeiro, aquilo que é possuidor de significado são os dados materiais sensíveis. Verde, amarelo, a forma quadrática, redonda, etc. A matéria, ou relé. A operação doadora de significado é a noesis. Ela confere significado a relé, a matéria. É um ato pelo qual eu dou significado à matéria. E o significado é chamado de noema, levando-nos ao que transcende a consciência. Suponha que você vê uma roseira. Existem duas situações. Na atitude natural, a roseira é algo que existe transcendentalmente, causando prazer na pessoa real, que a vê, que sente o odor, etc. B. Na atitude fenomenológica, pós e porré, a roseira e o mundo são postos entre parênteses. Aqui o que resta é apenas o cogito, que é nada mais nada menos do que a noesis, o ato, o cogitato, que é o objeto intencional, o noema, ou essência, e o ego, ao qual se dá o noema através da noesis. O sensidatum é chamado por Russell de relé, matéria, que é a forma da roseira, suas cores, odores, etc. A noesis doa significado, noema, a relé. Ela reduz o sensidata a um significado unificado. Ela reduz a pluralidade do material sensível à unidade do noema, a essência. Note, noesis e relé são ingredientes imanentes à experiência, mas o noema é um correlato intencional que não é mais ingrediente da experiência. O noema é transcendente à experiência. O mundo externo, em si mesmo, também transcende a experiência, mas não do mesmo modo, pois a ideia geral da roseira não é parte integral da experiência nem do mundo. Russell nunca esclareceu suficientemente o que ele entende por noema. Aqui é interessante para se ver as ambiguidades e obscuridades do filósofo. Segundo diferentes intérpretes, o noema seria, primeiro, para Fölestal e muitos dos intérpretes, ele é um objeto intencional abstrato, é um sentido freguiano generalizado. Outra interpretação de Bell é um conceito incoerente, porque ele tenta juntar diferentes coisas em uma mesma só. 3. De Gurvitch, o noema é o objeto em si mesmo visto de uma certa perspectiva, de modo que o objeto como um todo nada mais seja do que uma série de noemata, um conjunto talvez infinito de perspectivas. É o objeto em si. Bom, 4. É objeto tal como é intencionado no ato. Essa é a interpretação de Sokolovsky. Então vocês veem que não é tão fácil assim. Empreendendo essa análise, Russell considera primeiro que há uma correlação entre noema e noesis, que ele chama de princípio da correlação a priori, que ele toma já de Brentano. A diferença no noema implica a indiferença na noesis e vice-versa. Russell vê 3 elementos dentro do noema. Isso é outra vez importante. Primeiro, há um substrato puro de predicados, o puro X em abstração, do qual tudo se predica. As palavras de Russell, objeto intencional idêntico distingue-se dos seus predicados mutáveis. Um puro X sempre idêntico que se torna separado dos seus predicados noemas. Parece aqui que há um retorno da coisa em si kantiana, ou algo muito parecido, o que torna o idealismo transcendental fenomenológico de Russell uma forma de kantismo. Segundo, o sentido noemático, sim, que é o puro significado objetivo, o núcleo central de características, o X que é preenchido pelos predicados que determinam o âmago do noema. Os diferentes sentidos, os diferentes modos de apresentação. Terceiro, a qualidade, que é o modo como o objeto é visto, por exemplo, como é percebido,
como é desejado, como é alucinado. Nós nos lembramos da noção de qualidade na análise da intencionalidade, que você tem um conteúdo intencional e que você tem um modo pelo qual nós nos dispomos com relação ao conteúdo intencional, que seria a qualidade. Mas aqui é a qualidade de um ponto de vista objetivo, mais objetivo. O noema é, portanto, constituído de 1 mais 2 mais 3. O noema é a soma do x, da referência, dos predicados, com o sentido, sim, e a qualidade. Por isso, o noema é algo mais complexo do que seu sentido fregiano, como pensava Fölesdal, que é apenas o momento dele. Além disso, embora para ambos os sentidos sejam um modo de ser direcionado ao objeto, pois, como Husserl escreve, cada noema tem um conteúdo, seu sentido direcionado ao objeto, a noção husserliana de objeto é diferente da noção de referência de Frege, pois para Frege a referência é uma entidade real no mundo. Frege é um realista direto, ou realista ingênuo, enquanto Husserl é uma espécie de idealista transcendental, próximo de Kant. Imanência e transcendência da relação noesis-noema. Dissemos que o noema é o mesmo que o significado, mas, mais propriamente, noema é o objeto intencional. Ou seja, noema é o objeto intencional que é o significado. Isso aqui é uma noção de significado diferente da noção das investigações lógicas, que o significado era uma espécie de type, que era exemplificado nos token, que são os atos de doação de significado. Para Husserl, há níveis de imanência e transcendência relativos a isso. Para entendermos, precisamos fazer antes algumas distinções. Primeiro, devemos notar que toda noesis, cogito, tem intencionalidade, sendo todo imanente. O imanente é entendido aqui como o que pertence ao sujeito. Da parte do noema, ou objeto intencional, devemos distinguir, primeiro, o que é imediatamente dado. Segundo, o que é implicado pelo que é imediatamente dado, podendo vir na sucessão do tempo. Por exemplo, imediatamente dado pode ser a cor verde, do lápis. Agora, o que é implicado pode ser o fato de que se é verde não é azul, não é vermelho. A coisa em si mesma, o X, que só se dá parcialmente por sombreamento, é o terceiro elemento. O noema não é mais imanente, mas possui um elemento de transcendência que progride desde o momento A, daquilo que é imediatamente dado, até o que é implicado, até a coisa em si mesma, que nada mais tem de imanente e tudo tem de transcendente. Baseado nisso, nós podemos distinguir 3 níveis de imanência e correspondente transcendência. A imanência como noesis, o ato de perceber uma maçã. Aqui, tudo que pertence ao noema transcende, sendo a noesis absolutamente imanente. 2. A imanência como noesis e o que é imediatamente dado no noema. O percepto da maçã é imanente, mas não da maçã do passado ou do futuro, que não são dados da pessoa. O que não é imediatamente dado, ou que é imediatamente dado. A imanência como o que é imediatamente dado no noema e suas implicações. A maçã dada e suas implicações, a coisa em si mesma. Isso fica mais claro se nós considerarmos esse esquema husserliano. Você tem à esquerda noesis, à direita o campo do noema. Na noesis, no campo do noema, você tem o cogito ou o ato intencional e suas partes, os seus subatos. Ora, isso é totalmente imanente, totalmente pertencente ao sujeito. Mas isso aí vai até o dado imediato da consciência, que também tem um nível de imanência menor. E vai mesmo até aquilo que é implicado pelo dado, que tem um nível ainda menor de imanência. Quando nós consideramos o campo noemático, o que ocorre é o contrário. Com relação ao ato intencional, não há nenhuma transcendência. Mas, com relação
ao dado imediato já existe algum nível de transcendência, transcendência do nível 3. Com relação ao que é implicado pelo dado imediato, existe um nível mais forte de transcendência. O que é implicado pelo dado imediato não está presente, é o que poderá ocorrer no futuro, etc. Finalmente, nós chegamos ao nível máximo completo de transcendência em que não há mais nenhuma imanência, que é o nível da coisa em si mesma, do X, ou do substância, digamos. O próximo passo será a última fase do pensamento de Husserl.